Capítulo 6. Rua, arroz e olhos que não mentem. Quando a carruagem parou na propriedade rural, o ar parecia outro, mais largo, menos sufocante que os salões de seda e intriga. As árvores faziam sombra no caminho de pedra, criadas rodeavam a entrada, e ao longe o sino de uma pequena capela marcava o tempo direito. Na-Hyun desceu com a mesma cara de quem já tinha virado tempestade uma vez, e não pretendia se apaziguar. A casa do parente era espaçosa, mas sem ostentação excessiva. A riqueza mostrava-se em detalhes contidos, portas de madeira escura, painéis pintados, um jardim bem pensado. Ela foi recebida por uma mulher de meia idade com um jeito prático e um sorriso de "vamos resolver isso de forma civil". Minutos depois, descobriram que a visita não seria só de formalidade. A casa abrigava uma jovem parente do príncipe, uma nobre com olhos calmos chamada Seo Haneo. E era ela quem governava os jardins, os empregados e, como logo ali se veria, os códigos não escritos do lugar. Haneo apareceu como quem entra numa cena que já lhe pertence. Hanbok suave em tons de lilás pálido, aquele lilás que lembra flor, que resiste ao frio, cabelo preso com simplicidade, postura que falava de educação e também de autonomia. Era parente distante do príncipe, laço sanguíneo suficiente para legitimar a casa como destino de proteção. Mas havia algo mais, um modo de olhar que não repousava nas formalidades. Olhos que mediam o estrago que Na-Hyun carregava na pele e ao mesmo tempo pareciam pensar numa estratégia. "Seja bem-vinda", Haneo disse com voz baixa, mas sem dó. "Aqui você fica protegida, e se quiser, aqui pode ser perigoso de outro jeito. Eu não suporto falsidade." Sorriu, e o sorriso tinha um traço de desafio. Na-Hyun, ainda em alerta, retribuiu com um meio sorriso. A verdade curta entre elas foi imediata. Duas mulheres que sabiam mais do que falavam. A solidão que Na-Hyun sentira no palácio deu espaço a algo mais bruto. Companhia. E companhia, naquele momento, era a arma. Mercado, lanternas e kimchi quente. No dia seguinte, Haneo disse que a saída era necessária. Ar fresco, olhos que não pertencem ao palácio, cheiro de pão e de gente que come sem protocolo. Levaram Na-Hyun ao mercado da vila. Barracas de vegetais, peixe fresco, uma senhora que assava banchan e um jovem vendendo bolinhos de arroz. A rua era um mosaico de vozes e cheiros. Haneo caminhava leve, puxando Na-Hyun pelo braço com uma intimidade que não precisava ser anunciada. Parou numa banca e pediu 2 bolinhos quentes. Ofereceu o primeiro a Na-Hyun com um gesto que pareceu mais cuidadoso que qualquer servidão do palácio. "Prove", disse Haneo. "E não se preocupe com etiqueta aqui. Se você me disser que é ruim, eu mando esmurrar o vendedor." O tom foi brincadeira, a promessa inteira. Na-Hyun riu, um riso que vinha do estômago, e mordeu o bolinho. O calor lhe subiu à cara e a sensação simples de comer na rua, com mãos sujas e risos soltos, foi um choque bom. Haneo observava, os cantos dos olhos mais suaves, o corpo relaxando o suficiente para notar que a outra era humana, não objeto de jogo. A observação dela não era invasiva, era uma leitura calma. Na-Hyun notou que quando Haneo olhava para ela, não era como olham as cortesãs curiosas ou os oficiais calculistas, era como se ela decodificasse onde a outra doía e preferisse reparar ao invés de fatiar. No meio do mercado, Haneo desviou e levou Na-Hyun a uma banca de tecido. Escolheu um pedaço de crepe lilás com fios prateados e tocou a mão de Na-Hyun ao oferecer. "Pode ser para você", ela disse, "para quando quiser parecer menos estrangeira, ou só para sentir que algo te pertence aqui." A mão que segurou a de Na-Hyun foi por um instante mais demorada do que a necessidade do ato justificava. Não foi romântica na pressa, foi uma oferta. E quando as mãos se soltaram, ficou no ar um aviso que Na-Hyun não soube se era promessa, constatação ou convite. No crepúsculo, Haneo convidou Na-Hyun para jantar na casa principal. A mesa era baixa, pratos simples e sopa quente. A comida ali tinha um gosto de lar, tempero sem afetação, como quem não precisava impressionar. Eles sentaram de frente, fogo brando, velas pequeninas. Haneo serviu primeiro com um cuidado tranquilo e observou Na-Hyun comer. À mesa conversaram de modo prático, sobre as plantações, sobre o comportamento dos oficiais, sobre o príncipe, sempre com nomes como se falassem de peças num tabuleiro. Mas havia pausas, pausas que falavam, pausas em que Haneo deixava a colher na boca por um segundo e observava a expressão de Na-Hyun. Pausas em que contavam uma história curta de menina contando por descuido que nunca se casara apesar das propostas. "Perguntam", Haneo falou sem olhar, "se eu tenho medo de viver só." Sorriu.
Eu digo que a vida que escolhi tem outras intimidades. Não preciso de selo para ser completa. Na-hyun sentiu o recorte daquela frase. Havia nela algo direto. Haneul não era apenas independente, ela havia esculpido um espaço onde não cabia a instituição do casamento como identidade fechada. A declaração veio com a leveza de quem já julgou a si mesma e escolheu algo diferente. A partir dali, Haneul deixou sinais. Pequenos, um jeito de ajeitar o cabelo de Na-hyun quando um fio caía, um olhar que demorava mais do que a educação permitia. Uma frase dita no plural, quando nós sairmos daqui, que soou menos casual que deveria. Tudo em gotas. Tudo claro o bastante para Na-hyun sentir o calor, mas ambíguo o bastante para ser negado em público. Na-hyun não precisou de uma confissão formal. Haneul mostrava aos poucos que preferia as mulheres. Ela mostrava aquilo num conjunto de gestos. Na escolha de roupas sóbrias, na recusa firme a pretendentes e no modo como protegia Na-hyun de olhares incômodos. Era uma honestidade tácita, ninguém precisava anunciar sempre o óbvio quando o corpo já dizia. Numa das noites, quando voltavam ao quarto, Haneul segurou a mão de Na-hyun em silêncio. O contato foi suave, impossível de classificar de mera amizade. Na-hyun, que já não era novata em calor alheio, percebeu. Havia algo ali que poderia virar um encontro perigoso, e por isso mais bonito. Não te peço nada, murmurou Haneul. Só quero que saiba onde me encontrar, se quiser. A voz era simples, o pedido claro. Na-hyun respondeu com um sorriso que misturava desconfiança e vontade. Ela entendeu a oferta. Era escolha, não pressão. E a escolha se fez presente como possibilidade, como um mapa com um ponto marcado. Enquanto restaurantes e conversas criavam laços, Haneul também deixava claro que sua posição era útil. Ser parente do príncipe dava a ela acesso a informações, a modos de subverter boatos e, quando necessário, a porto seguro para uma mulher que precisava desaparecer do mapa palaciano por um tempo. Eu posso ouvir o que acontece nas reuniões. Haneul disse um dia, num tom que não pedia confirmação. E eu posso fingir indiferença publicamente. Mas se me pedires, posso mover alguém a teu favor. Na-hyun não pediu, mas ficou com a sensação gostosa e inquietante de que aquela ali era uma aliança que ia além de comer bolinho no mercado. Era proteção com desejo. Era um pacto, as duas no pátio, lanternas tremeluziam, o som de uma tigela sendo lavada na distância. Na-hyun encostou a cabeça no ombro de Haneul, gesto pequeno, não teatral, mas cheio de significado. Haneul deixou a mão sobre a de Na-hyun, firme, como quem segura um futuro possível. Ao mesmo tempo, na distância, uma figura observava, Won, ocultando o ódio e tomando nota. A amizade nascia com beleza e perigo. A vilã também observava as sementes, calculando o veneno. E na cabeça de Na-hyun, uma ideia ardia. Não seria mais vítima fácil. Tinha agora campo aberto, ruas inteiras para caminhar, comida quente para provar, e ao lado uma mulher que devagar mostrava que podia ser mais que amiga. Era um começo. Fim do capítulo! Poema de fecho. Entre ruas e bolinhos de arroz, descobri que o calor não mora nos tronos, mora nas mãos que se oferecem devagar, no olhar que não precisa mentir. Anel, teu lilás guardado em tecido, tua calma de rio que não se apressa, mostrou-me que a proteção também pode ser desejo, e que o desejo às vezes é o começo de um pacto. Se a corte me chama estrangeira, a rua me chama inteira. E ao encostar no teu ombro, entendi que alguns exílios são apenas mapas disfarçados de liberdade,